no REC aí. Então, muito bem, então, né, senhoras e senhores, vamos aí iniciando a nossa, mais uma rodada aí da nossos estudos do Livro dos Espíritos. Novamente, a nossa integrante feminina está atrasada, como sempre, ela lá bebericando o seu vinhozinho, né, e deixou nós aqui a ver navios, senhoras e senhores. Por isso que ela foi rebaixada de cavaleira para escudeira. Isso não é possível, senhoras e senhores. Estamos aguardando aí, quem sabe a nossa componente Amanda entra posteriormente. Mas estamos aí com o nosso profeta do caos, que já está nos fazendo as previsões de mundo regenerado só daqui a 1000 anos, senhoras e senhores. Estou aqui nos campos trigais da Ucrânia, senhoras e senhores, esperando que esta guerra acabe, porque Jesus está no leme, senhoras e senhores. Então, esta guerra vai acabar, senhoras e senhores. Jesus, o nosso governador, vai aparecer para o Putin e ele vai se converter, senhoras e senhores, e se transformar num grande santo da Igreja Ortodoxa Russa, senhoras e senhores. Estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho, que acredita que daqui a 50 anos a Terra já estará regenerada, senhoras e senhores. Não sei não, mas vamos deixar ele acreditando nisso. Não vamos tirar a esperança dele, senhoras e senhores. Vamos embora, estamos no capítulo 8. Lei do Progresso, Marcha do Progresso. Meninos, olha, só um tempinho antes. Lembra que eu falei para a gente aqui que eu ia caçar uma edição antiga para a gente ver aquela situação daqueles adenos que estranhamente o nosso avô seu aí, Babu, fez aquela união no livro da edição do Claudinho. Cara, eu fui no sebo didático aqui. A edição mais antiga que o pessoal estava vendendo lá é de 94. Então, essa é a nossa edição. A gente teria que achar uma edição mais ou menos assim dos anos 70 mesmo, antiga. Vocês aí, quando passarem perto de algum sebo legal, dêem uma olhadinha para a gente averiguar, porque eu acho estranho o Herculano colocar dois adenos juntos, sendo que um é para uma pergunta e outro é para outra. Eu acho que tem erro de edição, mas vamos embora. 784. Todos achados aí, todos? Sim. Então, 784. A perversidade do homem é muito grande. Não parece recuar em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal, e a cada dia corrige a burla. É preciso mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É que num mundo super populoso como o nosso, de espíritos de terceira ordem, daquela classe mais raré, quando junta muito, parece que o negócio desandou mesmo o caldo. Mas é por causa da média nossa que joga para cá. Mas aos poucos a gente está fazendo progresso. Mas quando reencarna muito espírito de porco, parece que o negócio desandou, mas não desandou. Mas aqui, cara, sabe o que me lembra essa resposta? A questão da homeopatia do Hahnemann, né? Olha só, é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A homeopatia do Hahnemann, ele usa esse sistema realmente, usa o mal para curar o mal, porque aí cria-se anticorpos. Mas a grande pergunta aqui é, na posição que nós estamos, o que seria para nós o excesso de sofrimento para você compreender que o sofrimento tem que terminar? É individual, cara, né? É uma coisa individual. O que eu suporto até um ponto, você suporta um pouco mais, ou o Claudinho suporta menos. Então, dá a impressão que isso não tem fim. Jorge, né? Quando eu falo sofrimento, não é sofrimento de dor de carne, é sofrimento moral.
Enquanto Então esse sofrimento, como a moral nossa é muito baixo, é um despertar ainda um pouco devagar essa moral, então, tipo assim, parece que não tem fundo do poço. Porque cada um vai construindo a sua moral, cada um buscando a sua moral, aí começa a se incomodar com o que vê. Mas enquanto tá nadando abraçado no baldão de caquinha, nem sente. Vai que vai. Então, primeiro, não é só... Eu não conheço profundamente a homeopatia, mas as vacinas, por exemplo, também são feitas do mesmo agente que causa a doença. Então, não é só homeopatia. Mas aqui, assim, aqui o que ele coloca é o que a gente muitas vezes escuta as pessoas falando: nossa, no meu tempo não tinha tanta violência, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Então a pessoa acha que o mundo está piorando. E aqui o que ele coloca é isso, não é que está piorando. A nossa percepção é errada desse ponto de vista. Na verdade, o mundo está mudando lentamente, tão imperceptível aos nossos olhos, mas está. Então vamos, se a gente vê como era nos séculos passados, em vários aspectos, a gente não pode analisar um aspecto só, em vários aspectos da civilização, séculos para trás, hoje nós estamos muito melhor. Então esse avanço se dá muito lentamente, mas o mundo vai avançando, né? Mas não para 2057. Com certeza não. Não, porque, na verdade, e isso é que faz, digamos assim, é que dá, digamos assim, o grande substrato da doutrina espírita. Porque em outros meios que se possa falar sobre isso, a ideia do progresso é aquela ideia da transformação através da mudança mágica, da mudança vinda do espaço, ou por alguém, ou por algum santo. E, na verdade, a doutrina nossa fala o seguinte, que a transformação, ela é lenta porque ela é espiritual, ela é de dentro para fora. É necessário que nós, os espíritos, nos compreendamos. Porque você pensa bem, quando ele fala o mal, é preciso o excesso do mal. Você pensa bem, quando nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, também na Europa, isso que é surpreendente, também na Europa, principalmente para os russos, quando o Hitler manda aquela cruzada que faz aquele cerco em São Petersburgo, Leningrado, na época. Olha que interessante, o sofrimento da guerra deveria fazer para os russos, como povo, como pensamento, eles veem um povo anti-guerra, um antibelicismo. Mas, Jorge, na verdade, o Brasil sempre foi anti-guerra. O problema é que quando caiu uns loucos lá no comando, lá, o doido não queria fazer guerra com os Estados Unidos lá, aquela vez lá. Falou que se não resolvesse na conversa, resolvia na pólvora. A gente não tem nem munição para 2 horas. O problema é uns loucos que caem no poder. Esse que é o problema. Tipo assim, você vê que é manifesto em tudo quanto é canto do planeta. Não tem guerra, até os próprios cidadãos russos lá falam que a Ucrânia é irmã, mas é que você tem uns loucos de vez em quando aí, é que se o louco daqui tivesse um armamento bélico que nem a Rússia tem, ele com certeza ia fazer caquinha já, mano. É que não tem, sorte. Exatamente. Mas o Babu, eu vou perguntar até para o Claudinho, esse tipo de compreensão para chegar no excesso do mal, mas o que mais precisa acontecer para a gente acordar que o negócio já está no excesso do mal? Mas o excesso do mal, o que você entende como excesso do mal? Você acha que a Segunda Guerra Mundial foi menos complicado do que a gente está vendo hoje? Hoje já existe. Não, foi mais complicada. Hoje existe a tal da Convenção de Genebra, por exemplo, coloca alguma série de regras na guerra. Então, as guerras hoje, elas são muito menos destruidoras, etc., como era na Idade Média, por exemplo. Agora, por exemplo, no nazismo, hoje é proibido falar em nazismo
Na Alemanha, por exemplo, a questão do nazismo é muito, mas é muito reprimido. Entendeu? Lá é proibido ter um partido que seja com o nome de nazismo. A gente sabe que existe, né, um outro tal de partido lá que se assemelha, mas se falar que é nazismo, dá cadeia. Aqui no Brasil, apologia ao nazismo é crime. Então, houve aprendizados com a Segunda Guerra. Agora, você acha que só porque o povo sofreu na Segunda Guerra, todo mundo virou santo agora? Ninguém mais vai fazer guerra? A Mas moral o é espírito humano atrasado ainda, essa violência. E também, vamos lembrar que a informação na Rússia é extremamente controlada pelo Kremlin, assim como na China. Então a informação, ela não vai, a verdade, ela não vai até as pessoas. Eu tenho certeza que a maioria do povo russo, se fosse consultado, seria contra essa guerra. Porque isso é uma coisa de uma vaidade pessoal do cara que está lá ocupando o Kremlin, entendeu? Ele quer restaurar o poderio antigo da Rússia, dos czares. Então, o cara deve ser uma reencarnação desses antigos líderes do passado aí. Então, é um déspota. Ele está fazendo uma guerra pessoal dele contra a Ucrânia. Ele não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é dele contra a Ucrânia. É coisa pessoal dele. E pra você ver como a gente mudou bem, assim, antigamente, se fosse antigamente, já todo mundo ia virar praticamente uma terceira guerra. O que o pessoal faz hoje? Até os Estados Unidos. Sorte que não tem mais um maluco lá também. O que é? Vamos liderar, vamos fazer sanções econômicas, senão botava mais tanque lá e que desandava o caldo mesmo. Então, tipo assim, pra você ver, há um clima, que nem o Claudinho falou, com algumas convenções aí, de Genebra e tudo mais, que você não pode bombardear a escola, creche, um monte de coisa, não pode usar tal tipo de arma, negócio civil, ataque a condomínio, essas coisas. Então, há um certo avanço, mas, tipo assim, o problema é que existe alguns loucos aí que faz pessoal o negócio. E mais a nossa moral como cidadão, assim, que a grande maioria já não gosta de guerra, mas, tipo assim, essa parte moral, ética nossa é atrasada ainda. Aí que vem o problema. O que é o excesso para cada um? Um excesso para mim pode ser 10%, o outro ele pode chegar a 120% para ver que é excesso e falta moral nele. Então isso é muito relativo. É esse excesso do mal que ainda, digamos assim, a mim me assusta, porque na condição individual, cada um vai ter o seu preparo, mas o coletivo nosso que realmente é muito complicado mesmo, né? Vai, Claudinho. Claudinho, é tu, meu filho? 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Aí vem o comentário. Há duas espécies de progresso. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis, e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral.
Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno, como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Aqui, o Kardec ele coloca uma coisa muito importante, né? Que ele, digamos assim, ele assenta realmente a condição da doutrina ser progressista. Ou seja, a evolução, a questão é nós entendermos o que é progresso, evolução moral, evolução intelectual. Porque quando ela fala aqui dos povos, ele está falando realmente do espírito em si. Né? Porque é o seguinte, você pensa bem, ele foi falar do século do 24º, nós estamos no 21º ainda, né? Quer dizer, quando ele fala no 24º século ainda, não sei se foi uma profecia ou foi somente um adeno. Quer dizer, realmente, quer dizer, ele está dando um prazo imenso para que a gente consiga perceber que a evolução ela é um processo demorado, lento, porque ela é espiritual. Não é e a inteligência mexe primeiro com o seu conforto, porque isso a ambição interna movimenta. Mas a ambição, o progresso físico, o conforto vai exigindo que a moral comece a correr, porque ela vai exigir outros assentamentos. Aqui não é uma Eu aqui tenho que ter paciência. Aqui não é uma profecia, ele só usou um número, podia ser 26º, terceiro, ele só quer comparar, assim, ó, compara 2 séculos. Sim. E é bem diferente a moral, caminha lentamente a moral. Aí você vê o progresso intelectual que a gente tem é enorme, só que o progresso moral é bem devagar. Aí o que cai no engano dos espíritos também, que é uma consolação, que é a coisa da reencarnação, de um futuro melhor. Mas a gente não pode cruzar os braços. Nossa, a doutrina é consoladora. É consoladora, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Senão a gente vai deixando, não, a doutrina faz por mim, Jesus faz por mim, ninguém vai fazer por nós. É nós mesmos que temos que arrumar. O que muito dá nisso aí é essa questão. Não, a doutrina é consoladora, esclarece, mas tem que colocar alguma coisa em prática, né? Só ficar só no esclarecimento, não. Sim, ô Babu, mas ô Claudinho, olha só, quando começou a pandemia, nós sentimos bastante aquela condição de nós não estarmos juntos fisicamente com o nosso estudo. Mas o que diretamente nos fez nos reunir foi realmente o avanço tecnológico, você pensa bem. Com esse maquinário simples, ainda defeituoso de internet, muito frágil e tal, nós escolhemos estarmos juntos. Porque nós podíamos ficar esperando acabar a pandemia para voltar para o centro. Não, a gente procurou isso, quer dizer, mas quantos fazem esse tipo de uso dessa tecnologia? Mas a tecnologia nos trouxe a condição de escolhermos moralmente estarmos reunidos aqui agora. Certo, Cláudio? Então, é aquele negócio, né? Essa é a parte positiva do ganho tecnológico. Mas a gente sabe que tem muita gente que usa tecnologia para coisas piores, né? Então é o que ele coloca aqui, a inteligência ela que puxa a moral. E dificilmente as duas andam juntas, né? E o que ele coloca aqui muitas vezes essa ambição do homem, ele é positivo no sentido que ele impulsiona a inteligência, ele impulsiona o homem a melhorar o seu meio onde ele vive. Agora, muita gente vai utilizar esses ganhos para coisas ruins. Agora, isso aí é um processo individual de cada um. A instrumento está na sua mão. O que você vai fazer dele, aí é problema seu, né? É você que vai responder perante as leis divinas, não é quem inventou aquilo, né? Então, o que ele coloca aqui,
Por que nós acharíamos que quando chegar lá no século 24º, a moral também não progrediu tanto quanto do 14º para o 19º? Então a gente não pode achar que a coisa vai parar do jeito que está aqui. Ela vai continuar. Então quando a gente chegar lá no 24º século, o pessoal vai falar assim, nossa, aquele pessoal do século XX, século XXI, hein? Nossa, que povo atrasado, hein? Assim como a gente vê o pessoal do século XIV, 1300 e pouco. Até li uma matéria hoje, estava lá no Facebook, lá num grupo de história, que na Idade Média a igreja condenava os banhos, por exemplo. Você não podia tomar banho. Você era um pecador. Você podia ser julgado e morto por tomar banho, porque era uma prática que os muçulmanos faziam. Os banhos públicos era uma coisa que existia na Roma Antiga que os árabes copiaram dos romanos, né? Então, tomar banho, você é uma pessoa limpa de corpo, isso não era aceitável pelo cristianismo medieval. Então a gente fica olhando e fala, nossa, mas que povo porco, hein? Que povo atrasado. Daqui a 4 séculos a mesma coisa, o pessoal vai olhar lá e fala, pô, o povo fazia guerra lá por causa de bobeira, hein? Que povo atrasado, hein? Que povo medieval. Mesma coisa. Vamos lá, povinho. Vamos entrar nos povos degenerados, hein? Que não é nós. 786. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas, até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto: eras pobres e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão. Gente, não é verdade, cara, porque é isso que eu realmente tenho na doutrina como realmente revolucionária. Você pensa bem, ele não critica nada. A doutrina, o que ela fala é esse processo constante. Por exemplo, se nós éramos de um planeta primitivo, quando nós saímos de lá, viemos para um planeta complicado como prova e expiação, para nós, primitivos, já é uma baita evolução. Porque como primitivo, a gente morava em caverna. Agora, prova e expiação, você já tem uma casa, apartamento, internet, quer dizer, moralmente, somos até melhores que quando éramos primitivos, porque lá nós não tínhamos uma ideia de moral. Sim, e essa agora nós já temos. Que nem o Claudinho falou, a gente colocou aqui, né? Que a moral é individual, mas essa moral individual se torna coletiva no momento que espíritos com mesma afinidade se ajuntam no mesmo lugar. Que nem os espíritos que são encarnados aqui no Brasil. É tudo farinha do mesmo saco. Então, a gente não pode, assim como os espíritos se reencarnam em alguns países europeus, do primeiro mundo, e aqueles que estão, tipo assim, em algumas cidades, alguns países da África, que é bem subdesenvolvido, ainda que existe muito mais corrupção, muito mais costume bárbaro ainda também. Não só na África, mas também no Oriente e outros cantos. Pra você ver, vai se deslocando isso aí. Você vai passando de uma hora para um lugar para o outro. É uma marcha progressiva. Mas o problema que eu falo para você, até eu brinquei, que a gente até da doutrina, é bonito, a gente progride, mas você tem que fazer a sua parte, senão a gente vai sair daqui, vai cair para um lugarzinho
pior moralmente, porque a gente não está progredindo. Então, por dizer, quando precisa dar um cutucão. A gente precisa entender, achar que isso aqui é uma coisa legal, consoladora, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Senão, que nem eu falei para você, daqui a pouco, Jesus vai trocar todo mundo, vai trocar, né? Inclusive você que fica pensando assim, que não está fazendo nada da vida. Né? Vá, Claudinho. Então, é que aqui a resposta que ele dá é que o Kardec faz uma pergunta essencialmente material. Uhum. Né? Ele está vendo só a parte material daquele povo. Então, aconteceu alguma coisa lá, o povo regrediu. Mas ele regrediu por quê? Porque aquela coletividade que fez aquela civilização ser brilhante, ela está em outro lugar agora. É só ver a Grécia Antiga, por exemplo, né? A época dos grandes filósofos. Depois, quando chegou na século III, século II, século I, foi definhando. Nunca mais se ouviu falar na Grécia. Né? Então, aquela coletividade que viveu naquele período não estava mais lá. Quando essa coletividade se deslocou, outros passaram a viver ali que não eram tão brilhantes. Então, os espíritos estavam ali, eles estão agora em outro lugar. Que é o que ele coloca, ele faz uma analogia com a casa, né? Então, você tem um casebre, você vai para um outro lugar melhor, e aí aquele lugar é ocupado por um espírito ainda meio atrasadinho. Mas, É que nem casadinha. Você vê só o exterior da casa. Falei, nossa, né? Essa casa aí antes era até bonita, depois tá tudo decrépito. É porque o morador lá não cuida mais. e uma coisa que é legal que um sai e o outro vem, usa-se a estrutura que o outro deixou. Vamos falar assim de leis morais e tudo mais. Tá certo que esse povo mais atrasado vai ver essas leis, algumas meio puxadas, assim, que ele vai ter que fazer ele mudar, ele vai querer mudar essa lei do que mudar ele. Ele vai tentar, assim, não, vamos mexer nisso aí que eu não estou de acordo. Mas ele vai usar o conjunto que aquele grupo que estava ali conseguiu. Então é uma coisa, tipo assim, você usa a base, aquele que usou a casa antes, deixa alguma coisa construída para que o outro venha e possa usufruir. Aí é aquele esqueminha, o de cima vai puxando de baixo. Sou Joe, não. Sou Joe. Era tu. 787. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas essas se destroem corporalmente a cada dia. Então, Aqui eu acho que a gente pode usar a mesma analogia da resposta anterior. Esse pessoal que está rebelde, ele está ali momentaneamente. Né? Como ele coloca aqui, eles se aniquilam corporalmente, mas aqueles espíritos vão reencarnar depois em outro lugar. Vai, Claudinho, então é você, então. 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda a ninguém. Aí que tá o grande perigo nosso. Não, mas é isso que eu digo, né? Se nós tirarmos a ideia e as pessoas colocarem o conhecimento apenas no humano, no antropóide, se perde toda a compreensão. Mas como a doutrina nos desperta cada dia para a visão do espírito, do princípio inteligente, que é infinito em sua vida, nossa, aí nós entendemos esse processo. Porque não é que nós vamos ficar sossegados nisso. Nossa, então eu tenho um infinito de tempo para poder, digamos assim, se eu tenho essa encarnação, eu vou recuperar a outra. Não, você aprende que é essa encarnação. Amandinha, milagre! Oi, cheguei. Hoje, minha filha. Falei
Falei que eu ia participar? Tá vendo? Ó? Até esse espírito está evoluindo. Ele já não entrava antes. Agora já está entrando na reunião atrasado. Quer dizer, tudo é um progresso. Falávamos calma, né? Um passinho por vez. Falávamos de você aqui na resposta. Entende, gente? Então, eu vejo que nós devemos, digamos assim, nas casas de espírito, procurarmos mais falar da questão desse ser que permanece. Porque enquanto nós não tivermos uma ideia muito bem estruturada, eu concordo bem com você, Babu, nós iremos padecer pra caramba, mas se nós tivermos uma ideia bacana de que eu, como espírito, se eu me esforçar agora, as minhas próximas existências serão melhores do que eu tenho hoje. O grande problema que eu falei, essa consolação da doutrina, que nem está aqui, ó, chegarão à perfeição como as outras. O pessoal, vou chegar à perfeição, e normalmente cruza o braço, fica esperando. Porque fazer acontecer a vontade na gente de ter que abrir mão de coisas que a gente sabe que é ruim, mas que para o corpo é bom, assim, para o momento, assim, e para aquela coisa, para o futuro, mas eu não sei o futuro, não sei outra. A pessoa, como tem o orgulho e o egoísmo ainda, ela se agarra a essas coisas e acaba assim, como eu vou ter infinitas vidas mesmo, eu vou progredir de qualquer jeito, e não faz, aí fica só esperando, só fica no chove e não molha. Claudinho? Diga, Claudinho. Aqui o que ele coloca aqui porque ele pergunta qual o destino dessas raças rebeldes. Né? É isso que ele complementa, né, a questão anterior. Ele coloca aqui o óbvio. Né? Somos espíritos imortais, então é o processo da reencarnação. Todos chegarão à perfeição, como ele coloca aqui. Uns vão demorar mais. Quem é rebelde vai demorar mais, mas vai chegar lá um dia. A caminhadinha vai ser mais longa. Eu também acho. 787B. É o senhor. Sou eu. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Quer dizer, o espírito aqui já dá uma chamada no orgulho do próprio Kardec. Quer dizer, quando você fala de fora, não, esquece o fora. Não é falar do outro cara. Essa civilização, esse processo, você passou. Para você chegar hoje aí, sendo o professor Rival, sendo o Allan Kardec hoje, você passou por isso. E mais de uma vez. Agora, essa paciência aqui, o Babu, é como você fala, entender o processo, ter a noção da forma de caminhar, não faz que você seja ou rebelde ou largado na caminhada. A gente tem que pegar uma caminhada firme e consciente, mas saber que correr você vai cansar muito rápido. Tem que ser alguma coisa constante, né? Quando a gente se depara com uma doutrina que vem trazer essa consolação, mas não vem só trazer a consolação, para você alcançar essa consolação, exige uma transformação da parte moral do ser humano. Então, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Por isso é que as analogias de Jesus, a porta é estreita. A porta da salvação é estreita, a porta da perdição é lá. Porque você vai ter... Esse mundão oferece muita coisa. Não estou falando de bens materiais, estou falando da parte moral, de você se preocupar com a pessoa, saber o que é certo, o que é errado, fazer conscientemente, porque de vez em quando a gente sabe o que é certo e errado e escolhe errado ainda porque traz benefício mais rápido. Então, esse que é o grande mal. Aí você fica aquela, eu sou o otário do mundo, todo mundo fazendo errado e eu tentando fazer o certo e eu estou tomando nas coxas. Aí que tá. Vai ter que ser testado nesse mundão de prova e expiação de terceiro. Claudinho, você quer se pagar, Claudinho? Pague, Claudinho. Não. Tá coçando a cabeça. Então é tu. Claudinho, você sabe que nós estamos
78, 788 agora. Tá, agora é 788, né? Tá. Isso. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude como os indivíduos. Essa verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim, como os da antiguidade. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. E aí, Mandinha, o que você nos diz? Aqui tá bem explicado, né? Que vem das leis naturais, na lei de Deus. São, tipo, das leis eternas, né? São os povos que nunca vão morrer, né? Tipo assim, não vão acabar. Sei. É um povo muito materialista, que nem Roma já foi muito. Roma antigamente tinha uma parte espiritual. Assim, os antigos lá creram que o homem não era só matéria. Eles honravam muito a virtude. Você tem grandes homens lá, tanto na Grécia como na Roma. Principalmente, vamos falar principalmente de Roma, né? Que dominou quase o mundo inteiro. É que você tinha homens lá que antes do negócio eles honravam, e eles pensavam muito neles, assim, ó, eu sou um homem, não sou só isso, e o que me diferencia dos animais e tudo é a razão. Então, eles se cresceram nessa base da razão e da virtude, por isso que eles cresceram demasiadamente e começaram a mostrar a força de um povo. Só que, conforme a gente já viu, foi saindo esses grandes homens, foi entrando os outros mais atrasados, cada vez mais material. Não tinha mais essa riqueza de pensamento, de virtuosidade. E aí foi morrendo. Então, é uma analogia que a gente faz para os dias de hoje, para as grandes nações. Aquelas se apegam muito no poderio. Não, eu quero dominar o ambiente econômico, financeiro, e só ver material vai se decair, porque conforme ele fala aqui, faz analogia. É como se o homem vai indo, essa nação vai indo, vai chegando a uma certa idade e vai morrer nesse vigor físico da nação e ela acaba se decaindo. Né? Fale, Claudinho, da sua Roma. Aqui é só a gente ver a história, né? Os grandes impérios, né? A Síria, a Babilônia, o Egito, a Persa, né? O Império Macedônio, depois a Roma, os árabes. Então, todos impérios baseados na força material, apenas voltado para o material, que é o que ele coloca aqui. Povos que vivem materialmente, né? Crescem e morrem por... Então, nenhum império que se imponha pela força vai durar eternamente. O que ele coloca aqui é isso. Os povos que adotarem, né, as leis, estiverem de acordo com as leis divinas, esses sim, esses permanecerão. Agora, aqueles que se impõem pela força, esses um dia sempre vão cair. Sempre. Porque não é isso que a gente está aqui, não é para viver só pela matéria, é para aprender a melhorar moralmente, e é isso que importa. Então, a passagem nossa aqui é uma passagem, vamos dizer assim, é um estalo de dedos na vida da nossa vida imortal. Então, é uma fração de segundo.
Então, é a mesma coisa. Tudo aquilo que é baseado na matéria, um dia acaba, né? Então, a nossa casa não vai... Um dia se desintegra. Então, tudo que é baseado na matéria vai acabar. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Melhorar moralmente para a gente, um dia, viver num mundo que seja melhor moralmente e que a coisa seja menos complicada do que a gente vê hoje. E agora imagina, Se Jorge, Deus quiser. todos os países nessa condição. Quanto tempo você acha que vai chegar? 2050 ou 3000? Cara, eu sou. Ai, tá... Estão dizendo que você acha Ô, que 3.000 tá bom. 3.000? Nossa Senhora. É 1.000, Tá longe, hein? Tá longe. No dia 1.000 anos não é nada, ó. Se você desencarnar, você vai levar uns 200 anos para voltar para encarnar. Então, quer dizer, vai ser 2 encarnações suas aqui ainda. E isso se você não for morar num bairro distante aqui da nossa galáxia, né? Você vai morar no subúrbio da Via Láctea. Vai saber, né? Bom, que a próxima questão vai tratar disso até. Ué, mas você, Jorge, você acha que o nosso sistema solar fica onde? No meio da Via Láctea? O nosso fica num canto, mas não fica no subúrbio. A nossa... O sistema solar tá ali no subúrbio, tá lá nos confins da Via Láctea, filho. Meu irmão, o nosso tutor espiritual é Jesus, cara. Jorge, Claudinho, o nosso tutor espiritual é Jesus que está aqui, é Jesus. Jorginho tá naquela do pessoal lá. Tá no Leme. Giordano Bruno, Galileu, que a Terra é o centro do universo. Aqui que está o povo que pensa. Jesus está aqui, cara. Ó, no planeta onde Jesus... Não é adorado, não é? Adorado. Onde ele é considerado, a gente vai melhorar, com certeza. Vamos embora, vai. 7, 8, 9. Vambora. O progresso de reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Não em uma única nação. Isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. É por isso que sempre precisarão de leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Mas a caridade não conhece diferença e nem faz distinção entre os homens pela cor. Quando a lei de Deus for a base da lei humana em todos os lugares, anota bem aí, pessoal, os povos têm caridade entre si, como os indivíduos de homem para homem. Então viverão felizes em paz, porque ninguém fará mal a seu vizinho, nem viverão à custa um do outro. Isso aí é nos mundos felizes, né? Isso é mundo feliz, pessoal. Até chegar lá, imagina quando vocês vão. Vamos ralar muito. Não, porque, Mandinha, essa pergunta é aqui... muita porta estreita. Não, é que essa pergunta aqui, ela vem já no século XIX, com aquela ideia que na questão religiosa, nós teremos um só pastor e um só rebanho. Então, tinha essa ideia religiosa de que a Terra conseguiria viver. E a ideia era cristã, né? Todo mundo ia ser cristão, né? E ia viver todo mundo como se fosse uma Pangeia. Não é um continente só, mas é um país só. Nós não teríamos divisões de países e teríamos apenas um Jesus. Todo mundo seria cristão. É por isso que os espíritas pensam que no futuro todos serão espíritas. Kardec já tirou isso de cara. Eu lembro que eu já coloquei várias vezes em aula da escola que o futuro do mundo não... eu lembro até que eu perguntei assim, o que vocês acham? Que no futuro, qual vai ser a religião predominante? A maioria fala, não, acho que vai ser o espiritismo, não sei o que. Falando, no futuro não vai existir. Ele adora religião. colocar pegadinha. Gosto. Pegadinha é comigo. Nossa, adora. Então, eu coloco assim, no futuro não vai existir religião. Todas as religiões serão extintas. Inclusive o espiritismo, não vai existir mais, porque não vai ter necessidade.
Ninguém Só, mais vai precisar de religião para saber que tem que respeitar o direito do próximo. só o amigo do ET Jorginho ali, Ramatiz, que fala que Marte é um planeta evoluído e que lá todas as religiões são reencarnacionistas. Se todas são reencarnacionistas, porque tem um monte de religião. Ó, pra você ver. Não, mas quem fala isso, meu filho, não é nem Ramatiz, é Leon Denis. Ele fala o seguinte: Não, o futuro das religiões não é o espiritismo. O espiritismo será a base de todas as religiões, a base, quer dizer, a reencarnação, evolução, mas o a Ramatiz mediunidade. coloca lá que em Marte existe várias religiões e todas são reencarnacionistas. Isso está no livro Planeta Marte, lá e os discos voadores. Onde vai Faz tempo que eu não lembro. Você precisa Ah, pegar esse Claudinho livro do Ramatiz. concorda. Eu não revelo. Tá tudo em Agora, gente, é o seguinte, ó, vamos colaborar com o grupo aqui. Quem é que vai ler a primeira parte do adeno? Porque é um adeno grande, então nós podemos dividir entre o Claudinho. 3. Não, vem cá, o Babu já leu a pergunta e a resposta. O Claudinho pode ler metade do adeno. Não, dá pra ler. A gente aqui dá para dividir, ó, em 4, o meu dá 4. 3. Então, eu leio os 2 primeiros parágrafos, certo? É que o meu, tipo assim, o meu tá em quantos parágrafos? O meu tá 1 parágrafo, 2, 3, que Então, são os maiores. Aqui tá assim, são 2 parágrafos. A humanidade, depois vem o progresso. Não. Isso. Aí vem mas o sistema. Aí depois comparemos. O meu segundo parágrafo começa no sistema. O meu segundo parágrafo começa no sistema. É que o dele é tudo diferente, né? Então vai ser 3 parágrafos. Eu posso ler aqui. Começa a ler aqui e termina antes de o sistema. Não, se a gente fizer aqui, ó. Aí o Jorge lê até o sistema. Mas o sistema. Isso, aí vai pro Aí Jorge. a Amanda termina, comparemos. Isso, a Amandinha começa no comparemos. Beleza. Beleza, então. Então vamos lá. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Opa, repete isso aí para ficar gravado para esses dois aqui. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Não tem nenhum Jesus que vai fazer, nenhum ET que vai fazer, não vai ter nenhum governador que vai fazer, não vai ter nenhum presidente, é nós. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso. E depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro. Compreende-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é desejado. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Beleza. É tua, Mandinha. Ah, não, sou eu. Não, é você. Ó o Jorginho querendo passar o conto do bilhete premiado nos outros, ó. O sistema da unicidade das existências apresenta aqui outra dificuldade.
Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro e que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem. A cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que elas nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. Então, será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Você vê, ele faz uma comparação para que as pessoas possam realmente decidir que o lógico seria a encarnação, porque senão Deus criaria sempre, a cada passo, pessoas mais perfeitas do que aquelas que já viveram. Então, aquelas teriam a infelicidade de serem criadas menos perfeitas, porque elas já morreram, né? O que seria injusto de Deus. E a lógica já repega isso aí, já. Vá a Mandinha. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Amandinha, repita esse traço. Até arrepia, né? Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará bons espíritos que viverão em união fraterna. Não será em 2057, pessoal. Não. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. Tá. Essa teoria tem apenas como consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social só resultam em proveito para gerações presentes e futuras, e que é nulo para gerações passadas, qualquer que seja o progresso feito, já que cometeram o erro de reencarnar muito cedo, e que são como são porque estão carregados de seus atos de barbárie. De acordo com a doutrina dos espíritos, os progressos contínuos e sucessivos servem igualmente a essas gerações passadas que reencarnam em condições melhores e podem assim se aperfeiçoar no meio da civilização. Aqui tem uma grande coisa que eu estava segurando, porque principalmente nesses tempos políticos de hoje, você vê muitas pessoas falar quando você tem muita desigualdade, essas coisas.
Você vê as pessoas falando, são vítimas da sociedade, desde morador de rua, pessoas que perdem emprego, tudo mais, outras coisas, são vítimas da sociedade. Como que se colocasse, tipo assim, a culpa no capitalismo, ou no governo, ou no tal prefeito, eles acham que, tipo assim, a culpa está em outro lugar, não na gente como indivíduo. Aí quando eles usam, não, são vítimas da sociedade, eles querem. O que é a sociedade? Somos nós. Nós que trazemos todo esse egoísmo, essas dores para o mundo, tudo. E aí essas pessoas usam um jargão, não, são vítimas da sociedade, como se o capitalismo fosse o grande mal da sociedade. Não, somos nós que vivemos uma barbárie, tipo assim, um pincel de verniz de educação, mas não temos nada disso. Sim, Babu, porque você pensa bem, ó, como diz aqui, se Deus cria, se houvesse uma unicidade de vida, como nós poderíamos explicar o seguinte? Por exemplo, assim, vendo somente a Ucrânia, né? Aquele monte de pessoas que foram deslocadas de suas casas, que as suas casas foram destruídas, que quando eles voltarem, terão que fazer um recomeço de vida, não terá mais nada ali. O cara nem sabe mais se aquele bairro vai ser onde ele vai morar, porque não vai ter bairro nenhum. Por exemplo, ele morre, não lhe é ressarcido isso. O outro que vem, talvez já encontre aquele bairro melhorado. Esse não sofreu, entendeu? Então, aquele que sofreu antes, sofreu de graça. Porque você pensa bem, se fosse pela religião, tanto os russos como os ucranianos, eles são cristãos ortodoxos. Os dois vão ao mesmo tipo de missa e acreditam praticamente na mesma formulação do divino. Quer dizer, quando você vê um sacerdote ortodoxo benzendo um soldado russo e vê um outro sacerdote ortodoxo benzendo o soldado ucraniano, que Deus vai dar, digamos assim, mais forte, entendeu? Mais dano para matar o mesmo cara que foi benzido pelo mesmo tipo de religião. Olha a confusão maluca aí. Fala aí, Claudinho. Você que é o nosso condutor religioso aí. E ele faz todo um apanhado para mostrar, na verdade, a coerência da reencarnação e a incoerência de se acreditar numa única vida. Porque não tem sentido. Se a gente for admitir que Deus cria as almas no instante da concepção, né? Tanto que existe uma discussão qual mês que pode-se fazer um aborto que não existe vida ainda, que a alma ainda não está ligada ao corpo, tem esse tipo de discussão aí. Então, se a gente admitir que Deus cria a alma no instante da concepção, realmente torna-se algo inexplicável porque que pessoas têm uma inteligência muito sagaz, né? E outros não. Por que uns nascem na riqueza e outros não? Sempre a explicação é dada porque Deus sabe das coisas, né? Então, se Deus sabe das coisas e ele cria uns indivíduos na riqueza, outros na pobreza, uns com uma inteligência fenomenal e outros não, ele é sábio. Esse Deus, pelo amor de Deus, eu não quero acreditar nesse Deus. Eu prefiro ser ateu. É um Deus sádico. É um Deus sádico. Eu adorei. Ô, Claudinho, eu adorei. Esse Deus, pelo amor de Deus, eu adorei isso. Esse Deus, pelo amor de Deus, esse Deus... Então, aqui ele coloca assim, então uma civilização que antes era bárbara, 1000 anos atrás era bárbara, hoje já é civilizado. E hoje as almas que nascem nessa civilização, elas são civilizadas, então não é obra de Deus, é obra do homem. É o homem que civilizou aquela alma, não foi Deus. Então ele coloca a incoerência, o absurdo que é acreditar na unicidade da existência. E depois ele dá o fecho
colocando, obviamente, que uns são melhores que os outros porque tem mais experiência, tem mais aprendizado, viveu mais tempo, são espíritos com mais bagagem. Então, é essa a diferenciação é em função da bagagem de cada um. Não é Deus que deu um dom para um e não deu para outro. É porque um se envolveu. Ele soube desenvolver aquela habilidade. O outro ainda não, ainda está aprendendo. Então, é isso que ele coloca aqui. Na minha visão, é essa. Perfeito. Vacaldinho Excelente. começa o novo Claudinho. subcapítulo. 4, civilização. 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ou seja, nós não estamos ainda no topo, ainda está longe. Nós, digamos assim, nós não somos civilizados, nós temos a aparência de, porque nós estamos, digamos assim, na juventude espiritual. Mas Nós pode já não falar somos que é um progresso, né? A civilização, ela é um progresso. Sim, Progresso É um grande progresso. Ele coloca Sim, aqui, progresso sim. incompleto. Porque 790A. Porque no mundo onde Jesus é adorado, não podia ter todas essas coisas acontecendo. Com certeza. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Olha que bonito. É o homem, olha lá, tá vendo? É o homem. É igual você falou E da aí sociedade. Porque os caras ficam falando, é vítima da sociedade. A sociedade somos nós. Não é um governo, não é um capitalismo, um socialismo, somos nós, pessoal. Aí fica com esse jargão, é vítima da sociedade. Putz, é tão no cego que não consegue enxergar um pau na frente do nariz. Olha, tempo atrás aí, isso eu já vi mais de uma vez. Tem um cliente, por exemplo, ele quase nunca pagou INSS. Ele já está numa idade e que ele vai precisar, quer dizer, não vai mais poder trabalhar. Ele precisa aposentar. Ele falou para mim, ele precisa aposentar. O que ele vai fazer? Ele vai pedir aquele auxílio, é o que eles chamam de benefício da Previdência para quem não tem condições de se sustentar. É um benefício que a Previdência paga de um salário mínimo para quem, por exemplo, não tem condições de se sustentar. Mas esse benefício ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício que pode ser tirado. Então, ele não é o primeiro que eu já vi de pessoas que assim, eu não vou precisar do INSS, eu não vou pagar a Previdência, não. Quer dizer, a pessoa passa 30, 40 anos trabalhando no comércio e tudo mais e não paga a Previdência. Aí chega nessa idade que nem desse cliente, agora ele está num beco sem saída, porque o tempo todo que ele poderia ter contribuído, ele não contribuiu e perdeu. Não tem como contribuir mais atrás. Tem como eu pagar atrasado? Falei, não tem. Então, agora ele está nessa situação. Porque ele precisa se manter, não tem mais como se manter, né? Vive como camelô e não tem condições de aposentar. Então, é uma vítima da sociedade ou é vítima dele mesmo? Mas, Claudinho, esse cliente chegou a pagar 15 anos, pelo menos? Ele foi uma pessoa imprevidente, ele passou a vida toda, ele poderia ter contribuído à Previdência, porque ele era comerciante, ele tinha condições de pagar. Por que ele não pagou? Eu não vou precisar do INSS. Agora vai precisar. E aí? Ele é vítima da sociedade? A sociedade é que é culpada? Ou é ele mesmo? Eu perguntei para você, Agora, né? Uma amiga minha, os pais são idosos e não tem nenhuma aposentadoria, nunca recolheram. Eu perguntei para você até me explicou desse benefício aí, né? Sim. Falei, gente, nunca recolheram, como assim?
Não, e agora você pensa bem, o fato dele considerar que não vai precisar do governo, não, eu não preciso disso, agora a sociedade vai ajudá-lo, porque esse auxílio, esse benefício vem de todos os que pagam seus impostos. Quer dizer, ele vai viver, graças a Deus, a uma caridade que, como você falou, ele não fez jus. Então, é aquele negócio, né? Que é colocado. Você tem que contribuir no meio onde você vive, né? Você tem que ser útil à sociedade. Você tem que produzir para essa sociedade crescer. Nesse item, ele não contribuiu, mas ele vai receber uma contribuição para ele não morrer de fome. Então, a sociedade é para isso. É por isso que a gente vive em sociedade. É para auxiliarmos uns aos outros, né? Então, não é porque ele foi imprudente, imprevidente a vida toda, achou que não precisava, que ele vai morrer de fome. Eu também não iria me sentir bem vendo uma pessoa morrer de fome, porque apesar da imprevidência de 30 anos, 40 anos que a pessoa viveu sem contribuir, eu não me sentiria bem ver uma pessoa vivendo na nossa sociedade sem ter direito, pelo menos, a um salário mínimo para sobreviver, né, para não morrer de fome. Mas mostra como, muitas vezes, a gente tem que pensar no futuro. A gente não pode ficar achando, né, que Deus vai me ajudar. Se você não se ajuda a si próprio, Deus não vai descer aqui e resolver a coisa para você. Você que tem que fazer a sua parte. Aí, tem os que ficam falando da vítima da sociedade, que fala que capitalismo é predatório. Mas quem que faz esse predatório? Quem que é movido pelo orgulho e pelo egoísmo? Somos nós. Então, tipo assim, é um apontando a arma para a própria cabeça e com o discurso que a arma está apontada para o lugar errado, mas ele está apontando para a cabeça dele. Enquanto a gente não sanar esse negócio do egoísmo, depende de qualquer sistema, capitalismo, socialismo, vai dar na mesma merda. Mas o Babu, isso que o Claudinho colocou e que você está substanciando, é semelhante a uma ideia, digamos assim, que muitos espíritas têm. Por exemplo, você não precisa ser do mundo de maneira completa e ser uma pessoa espiritualista. Mas se você vive no mundo material, você pode ser espiritualista, não abusar do que o mundo te dá por ser um capitalista egocêntrico e tal, mas você tem que seguir as leis do mundo e vivenciar ele como é, pô. Tem lei, você tem que pagar imposto. Por mais que você não goste de pagar imposto, ou que você, sabe? Quer dizer, viver na matéria também tem as suas, digamos assim, as suas leis, né? Isso que o Cláudio disse é uma verdade, você pensa bem. Você não contribui. Agora, imagina se todo mundo só contribuísse para si, porque o INSS, ele é um mútuo. Você é descontado e colabora com as pessoas. Se cada um de nós só pudesse contribuir para si mesmo, esse cliente do Claudinho estava lascado. Cada um de nós tinha que fazer uma vaquinha, cada um dá R$1 para o cara ser ajudado, porque ele não teria esse mútuo para ser ajudado, entendeu? Vamos para a última pergunta. E leia muito bem, Jorginho, porque essa é a 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. ou seja, então, quando tudo, tipo assim, que a gente tem até a frase de Kardec que coloca assim, educa o homem moralmente, porque todas as reformas sociais depois, tudo essas desigualdades sociais as coisas vão vir naturalmente. Esse nosso egoísmo de a gente querer sempre as melhores coisas e tornar as coisas tão fúteis assim, né? Já compro o celular hoje, amanhã já quero comprar outro e quero passar rasteira no rapaz que trabalha comigo porque eu almejo o cargo dele.
você está sendo um egoísta e você está fazendo essa sociedade cada vez mais egoísta. Ainda está longe, né? Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. É aquela velha longe. conversa, tá longe. Tá muito longe. É algo que a gente não cansa de repetir. Não espere que seja para daqui a uns 30, 40 anos. Né, Jorginho? Deus no comando. Mandinha, eu espero que daqui a 40 anos eu já esteja no plano espiritual, na minha colônia tranquilo, sabe? Bebendo uma água de coco. 30, 40 anos, 110 anos, essencial que é viver, rapaz. Vai lá. Claudinho, hoje em dia os caras estão chegando a 88 anos no mínimo, meu filho, não tem jeito. É que Ué. vocês têm muita conta para pagar na terra, meu. 60 para mim tá ótimo, deu 50 melhor ainda. Que isso? Babu. Porque Babu já sai daqui novo. essa história de viver muito, as pessoas desejam viver muito, porque na Bíblia isso é colocado como uma recompensa, né? Que você viverá muito. Mas quem quer viver muito nesse mundo? Só para poder evoluir, ué. Eu lembro. Querer mesmo, né, gente? Eu lembro querer evoluir, mas ninguém, tipo assim, não tá querendo muito não, porque se agarra nas coisas materiais aí. Ah, sim, Eu lembro que tinha um conhecido que ele falava assim, eu quero viver até os 120 anos. Eu falei, Deus me livre. Deus me livre. Até os 120 anos. Né? Se a gente pudesse chegar até os 120 anos com saúde, né? Com cabeça boa. Aí seria outra coisa, mas você chega numa certa idade, o corpo já não aguenta mais. Então, a máquina falha, né? Chegar nos 120 anos, num planeta de regeneração, regenerado, até eu quero. Você chegar aos 120 anos, chegar até os 120 anos, vivenciando um planeta de prova e expiação com tanta bobagem, pelo amor de Jesus, não. Que não respeita. Porque eu já não quero estar aqui quando estourar a Terceira Guerra, entendeu? Quando esse povo começar a ficar muito alucinado. Tipo, imagina você, hoje em dia, o pessoal, tipo assim, já não respeita idoso. Já querem enganar os idosos, que são mais fáceis de enganar. E você vai querer ficar nos 130 anos perambulando na Terra, para quê? Tá brincando.